Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, mesmo assentados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Existe alguém aqui que tem uma promessa de Deus? Vou repetir. Existe alguém aqui que está debaixo de uma promessa de Deus? Amém. Então é para você hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1. Eu acho que essa eu não consigo fechar hoje, porque o céu abriu, né? O céu vai abrindo, a gente vai anotando. Então não vou ter pressa. Se eu não terminar hoje, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo a partir do 18. A minha versão pode ser um pouco diferente da sua, das tradicionais, mas com que você possa ler junto comigo aí na sua, tá bom? Todavia, verso 18: como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele, sempre houve sim. Preste atenção no verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantos têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? Ainda dentro do verso 20, só o início diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Amém? Feche teus olhos, por favor. Mais uma vez, Senhor, nos reunimos aqui nessa noite. Agradecemos porque já temos a certeza, a convicção que será mais uma noite que o Senhor vai utilizar para falar ao nosso coração. Nós nos quebrantamos agora, Senhor. Esvaziamos todas as preocupações, angústia, dificuldade, Senhor, que temos enfrentado, que elas não possam ser a barreira para a compreensão da Tua palavra. Traz sobre nós sabedoria, entendimento das Escrituras, e que ela possa alcançar o nosso coração nessa noite, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém disse para mim: a gente vai embora quinta-feira pensando. Falei: então tá bom. Alcançamos aquilo que Deus tem para nós, né? Talvez no momento não gerem aqueles glória a Deus e aleluia, mas na sua mente fica o pensamento. Você vai embora pensando, você vai embora meditando naquilo que nós temos falado aqui. Como eu posso viver intensamente a promessa de Deus? Porque existem muitos questionamentos sobre promessas. Alguém disse: eu recebi uma promessa de Deus, mas não se cumpriu. O que eu devo fazer quando recebo uma promessa de Deus? O que é uma promessa de Deus? Para que serve a promessa de Deus? Qual é o propósito? Qual é o fundamento? Porque aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele está dizendo que todas as promessas feitas por Deus, ou seja, existem promessas que não são feitas por Deus. Então, todas as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. E por meio dele, também o amém, por meio de Cristo. E ela é pronunciada por nós para a glória de Deus. Eu vou perguntar mais uma vez: quem tem promessa de Deus aqui? O que é uma promessa? Promessa é um compromisso que alguém tem de se fazer alguma coisa. Então, quando eu digo que eu tenho uma promessa de Deus, é que existe alguém que tem um compromisso comigo para a realização de alguma coisa. Amém ou não amém? Preciso que você entenda isso.
você entenda, o que mais nós encontramos ali são pessoas frustradas. Frustradas porque Deus prometeu e não se cumpriu. Isso não existe, ou existe? Então, promessa é um compromisso de se fazer alguma coisa. Quem promete algo precisa ter um comprometimento com aquilo que prometeu. Por exemplo, a primeira coisa, está acontecendo alguma coisa aí? Ah, sim, tá bom. Então, fica tranquilo, tá, irmão? Não está pegando fogo nada não, o irmão está mexendo no ar ali, tá bom? Amém? Está gravando, né, Michel? Ao vivo é assim, não tem problema. Não precisa editar não. Vamos voltar o nosso raciocínio para cá. Quando Deus ele promete algo para você, Ele está dizendo que Ele está comprometido com aquilo. O que é um comprometimento? Um comprometimento é alguém estar preso ao outro. Quando eu digo para você e faço uma promessa para você, eu estou dizendo que eu fico preso a você. A ideia de compromisso, biblicamente, desde a antiguidade, é a ideia do casamento. O casamento, ele é um compromisso. Mas um compromisso de quantas pessoas? Duas. Mas casam e se tornam um. Deveria. Deveria, mas não é sempre assim. Então, se eu tenho duas pessoas, eu tenho uma pessoa pensando de uma maneira e outra pessoa pensando da outra. Quando falamos sobre promessa, ficamos muito com o pé atrás. Principalmente no meio que vivemos por causa da política. Alguém faz uma promessa de campanha sabendo que não vai cumprir. E aí você, de repente, confia. Hoje nem não somos tão trouxa assim, né? Mas a pessoa falava e eu prometo que assim que eu for eleito eu vou asfaltar a sua rua. O cara já ficou 8 anos, já foi embora, já está morando nos Estados Unidos, você está esperando o asfalto chegar na sua rua. Mas não foi promessa? Ele prometeu, foi uma promessa que ele fez de campanha. Então já quero hoje quebrar aqui hoje algo que homem é homem e Deus é Deus. Já começa por aí, você não pode trazer, isso não é respaldo para você se armar, porque Deus, quando promete, Ele vai zelar e vai velar para poder cumprir. Então Deus tem um comprometimento, Ele fica preso a você. Ele se empenha para que aquilo aconteça. Ele vai se empenhar, Ele vai se dedicar para que aquilo aconteça. Agora, como eu sei que a promessa é de Deus? Tem muita gente esperando algo que não foi Deus que falou. Deus falou que faria isso. Ou tem muita gente esperando algo que Deus falou, mas também não tem o seu comprometimento. Porque eu falei, se é casamento, na hora lá que o pastor, o padre ou qualquer celebrante vai falar, você aceita na alegria, na tristeza, na morte, você fala o quê? Sim. Aí a outra parte vai e fala, sim. Mas se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguém quebra aquilo ali. Uma das partes quebra, então a outra, o que Deus tem, o que para acontecer naquilo ali, acaba não acontecendo, porque alguém, pode falar, irmão, alguém quebrou. Alguém quebrou. Eu acho lindo que toda aliança de Deus, todo pacto de Deus, nunca é quebrado por Deus. Nunca. Nunca vai ser quebrado por Deus. Quem quebra somos nós. Deus não fica de birrinha porque você fez alguma coisa, não. Ele vai estar sempre ali, fortalecendo você, dizendo para você que ainda está de pé, trazendo à memória para você tantas coisas boas, dizendo, traz à memória que pode te dar esperança.
Então, o que é essa promessa de Deus? Você sabia que tem muita gente enganada aí hoje? Porque ouviu uma profecia de alguém, ou uma conversa informal com alguém, e ela está completamente frustrada, porque aquilo não aconteceu. O que é uma promessa de Deus, irmão? Se você disse para mim que você tem promessa, o que é uma promessa de Deus? Como você vai entender que ela vem de Deus ou não? Quando você tem uma coisa chamada discernimento. Tem nos faltado isso. Antes de eu entrar para você viver na promessa, eu preciso situar você em relação ao que é uma promessa e como eu descubro que ela é uma promessa de Deus. Quando eu aprendo a discernir. Discernimento significa perceber claramente, diferenciar, capacidade para entender. Então, hoje Deus está te dando a oportunidade de discernir. Quando alguém for falar alguma coisa, ou até mesmo as promessas. Você sabe que a Bíblia é um livro de promessas, mas tem promessa que não é para você. Então não entra nessa causa aqui, porque é para Israel, então não entra aqui. Então Deus está te dando a oportunidade hoje de que você tenha discernimento. Discernimento para entender que é quando Ele está falando e quando não é Ele. Porque o mundo não para. Enquanto você está aqui, existem promessas de Deus para você. Mas existem promessas do inimigo que são falsas. E elas parecem com as promessas de Deus, porém não são. Então, como eu descubro, pastor? Quando eu tenho discernimento. Quando eu entendo claramente o que é que Deus está falando. Qual é o caráter da promessa de Deus? Primeira coisa, a promessa de Deus, ela não gera conflitos internos. Ela não vai gerar dúvida. Externo, sim. Externo, lógico que vai gerar tanta coisa, mas quando Deus libera uma promessa para você, uma promessa individual, não pode haver dúvida dentro de você. Uma das coisas que é o caráter da promessa de Deus, ela vem e traz uma certeza para o teu coração. Ela não traz o tempo, mas ela traz uma certeza. Não vai gerar mais dúvida, porque foi Ele que prometeu. Nenhuma promessa de Deus vai contra a sua palavra. Nenhuma promessa de Deus vai contra o que está escrito aqui neste livro. Nós recebemos tantas coisas, porque eu estou falando de pessoas, porque no nosso meio, eu não estou falando de profetas aqui, eu acredito muito nisso, mas infelizmente hoje, nós recebemos tantas coisas de pessoas que não têm um compromisso com Deus, que não foi Deus que falou, e a gente acaba se frustrando. Nenhuma promessa de Deus vai contra a palavra, irmão. Se estiver batendo com a palavra de Deus, confie, porque é promessa de Deus. Nenhuma promessa de Deus quebra princípios. Nenhuma. Então a gente pega qualquer coisa achando que é Deus, são fundamentos primários. Deus não quebra os seus fundamentos para abençoar você, irmão. Ele não vai deixar de ser Deus, o Todo-Poderoso, para abençoar você. Vai continuar existindo princípios dele e princípio em você, porque a promessa que Deus está dando para você não é para escandalizar ninguém, não é para matar ninguém. O que Deus prepara para você, nem toda promessa que Deus vai trazer vai de encontro ao que você quer. Você acha que Abraão queria sair da sua terra? Da sua parentela? Do meio dos seus? Mas ele entendeu, ele compreendeu que ele estava debaixo de uma palavra vinda de Deus. E quando ele compreendeu aquilo, ele foi. Não quebrou princípios nenhum. Outra coisa, a promessa de Deus, ela vem com ética, irmão, um conjunto de regras e preceitos de ordem, de valor do ser humano. Nenhuma promessa vai acabar com a imagem e semelhança de Deus. Alguém disse para mim essa semana sobre a família dele, o problema que estava aí. Deus tem uma promessa na minha vida e que Ele vai fazer isso, isso e isso na minha família. Eu falei, não, rapaz, não, tu não entendeu. A promessa que Deus trouxe para você não é para matar ninguém, não.
A promessa que Deus está derramando sobre a tua vida tem um propósito, ainda que você não entenda. Mas ela tem um propósito. Quando Deus libera, ela vem com regras e preceitos de ordem, de valor. Toda a promessa de Deus tem um propósito para valorizar você, valorizar o ser humano, valorizar o próximo. Nós não estamos em guerra uns com os outros. Nós temos uma promessa de uma grande terra, enquanto isso temos promessas aqui, mas nenhuma promessa minha é para destruir o meu irmão cristiano. Nenhuma. Deus não faz isso. Toda promessa de Deus, ela tem um propósito. Ela tem uma intenção. Deus, eu quero, Deus vai me dar minha casa, porque meu carro, porque é a promessa de Deus, tá? Qual é o propósito disso aí? Os irmãos que moram de aluguel e vão continuar morando de aluguel até Jesus voltar, não vão para o céu por causa disso? Os irmãos que andam de ônibus e não têm carro, nunca terão nessa terra, não vão para o céu por causa disso? Toda promessa de Deus, ela tem um propósito. Ela não é para satisfazer o seu ego. Não é. Isso não é promessa. A promessa vem com um propósito de Deus. Ainda que você não entenda, ela tem uma intenção. Ela tem uma direção de levar você a um outro lugar. Para quê? Para a glória de Deus. Foi o que nós lemos aqui. Está nele, em Cristo. Para que eu e você declare amém. Para que eu e você glorifiquemos ao nome do Senhor. A promessa é para isso. Bom, já entendemos o que é a promessa e o que é a promessa de Deus. Agora eu quero entrar na intensidade. Como eu vou viver a minha promessa? Deixa eu continuar. Quem tem promessa de Deus ainda? Ou você descobriu que a promessa que tu tinha não era de Deus? Tá rindo, Angélica? Pode ser que até agora que eu situei você, que você entendeu, então não era de Deus. Por quê? Não pode contar a palavra. Alguém profetiza que vai me dar uma varoa. Pô, mas eu sou casado, E aí, como é que vai ser? Ou então ela vai descer a sepultura. Claro que não, né, meu amor? Claro que não, meu amor. Mas são coisas sem pé e sem cabeça, são coisas... Então você precisa aprender a se situar. De que o que Deus tem para você, irmão, é belo, é lindo. Você que não entendeu ainda, tu está caminhando na promessa dos outros. Aquilo que Deus não falou com você, falou com o outro, não falou para você. Deus, ele tem uma particularidade com cada um, irmão. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que a sua família precisa. Ele sabe como ele vai agir na sua vida, no seu interior. Por isso ele derrama a promessa. O que ele fez na minha vida, na sua, não. Cada um tem o seu momento individual com Deus. A primeira coisa, quando eu recebo uma promessa de Deus, para eu poder viver intensamente essa promessa, eu preciso fazer uma coisa, imaginar. Deus falou, vou fazer isso pela tua vida. Eu preciso, a partir de agora, começar a imaginar, formar uma imagem mental. Você já fez isso? Deus falou, vou fazer isso. Você já começa a pensar naquilo que Deus vai fazer? Não, aí está o problema. Porque quando você não pensa, quando você não traz para a mente aquilo que Deus falou para você, alguém vai agir na sua mente. Você sabe muito bem que a mente é o campo de atuação do inimigo. Quando você começa a pensar em coisas negativas, em coisas para baixo, raciocina comigo, durante 24 horas de um dia, quantos pensamentos para baixo, negativo, passam pela sua mente? Qual é a ideia que você tem na sua mente? O que está sendo criado na sua mente? Hoje é noite de quebrar a atuação do inimigo na sua mente.
É noite de você começar a imaginar, começar a formar uma imagem dentro de você. Ah, Deus falou que vai salvar a minha família. Então começa já a pensar dentro aí na sua mente. Como será? Como vai ser a pessoa chegando aqui? A pessoa vai ser um levita, a pessoa vai ser um pregador, vai ser um obreiro da casa do Senhor. Então traga a sua mente e comece a imaginar. Que eu preciso para imaginar? Eu preciso somente ter uma promessa. Não consigo fazer isso, pastor. Então você não tem a promessa. Que a partir da liberação da promessa você já pode mentalizar. Liberou, então já está aqui, ó. Foi liberado. Nós já cansamos de aprender aqui que no reino de Deus já está tudo pronto. Mas a partir do momento que Deus libera algo para a tua vida, Ele já quer que você saia imaginando aquilo. O inimigo vai tentar entrar na mente, mas não tem lugar para ele. Por que não tem mais lugar para ele? Porque eu estou imaginando a promessa. Quem está imaginando a promessa não fica preso nas circunstâncias. Quem está imaginando a promessa não fica preso no que está acontecendo lá fora. Porque a partir de agora ele não é movido por aquilo que está fora. Ele é movido por aquilo que está dentro. E daqui vai sair o comando dizendo: opa, vai chegar a hora. Começa a pensar, começa a formatar aí dentro, porque a hora vai chegar. Porque quem forma essa ideia da promessa, irmão, não fica preso nas circunstâncias. A segunda coisa, quando Deus libera a promessa, você precisa visualizar. Você sabe fazer isso. Todos nós sabemos fazer isso. É quando você está sentado, de repente tua mente vai longe, você já começa a ver coisas. O Senhor hoje está te convidando a aprender a visualizar. Como, pastor? Não estou vendo nada, tá? É pela fé. Você não vai ser movido com a promessa por vista, mas vai ser pela fé. Tornar visível, você converte aquilo que não existe para aquilo que vai existir. Posso fazer isso? Pode. O relato da criação me dá respaldo para isso. O Senhor se movia sobre a face da terra. E Ele começava a formar, a criar do nada. A palavra bara. Então Ele tem poder para fazer isso. Pastor, eu vou visualizar aqui já pela fé, mas eu vou viajar. É uma viagem mesmo. Pastor, eu pareço louco, mas vai parecer louco mesmo. É isso que Deus quer, mas Ele não quer que você visualize. Você feche os teus olhos assim normais, naturais, e começa pelos olhos da fé. Já começar a visualizar o cumprimento da sua promessa. Quando você começa a visualizar, começa a mover a sua fé. Pastor, esse negócio é meio louco, não estou entendendo. Tu não tem promessa? Então tu tem que aprender a ver, irmão. A olhar para a situação onde vai ser cumprimento da promessa e já ver com os olhos da fé. Eu posso falar porque eu creio, como disse o apóstolo Paulo. Paulo, tu não está vendo, mas eu posso falar porque eu já estou crendo, eu acredito. E a promessa vem para você falar. Eu estou vendo, já estou vendo. Quem está vendo aqui, levanta a mão, fecha os teus olhos. Traz à memória agora a sua promessa, comece a ver. Deus está falando, começa a visualizar. Quanto tempo você não vê a promessa? Quanto tempo você não mais visualiza aquilo que um dia o Senhor falou? Foram 10 anos, passaram 20 anos. Não tem problema. A promessa não está dentro do tempo do homem. Ela está presa no tempo de Deus. No Kairós de Deus. Então eu só preciso visualizar pela fé. A promessa, irmão, quando você tem uma promessa, para você viver intensamente ela, você precisa confessar. Mas eu não estou falando para todo mundo. Eu estou dizendo que você precisa liberar palavra. Você precisa afirmar que aquilo ali, se foi Deus que falou, aquilo vai se cumprir. O poder da palavra.
Mateus, capítulo 8, traz a história linda daquele centurião, que ele vai até Jesus e ele pede pelo seu criado. Jesus, ele diz assim: eu vou lá agora com você, não tem problema, eu vou lá com você agora. Ele disse: não, de maneira nenhuma, mestre. Eu não sou digno de receber o Senhor lá. Mas libera só uma palavra. Fala aqui uma palavra que eu sei que ele pode ser curado. Jesus reúne os discípulos e fala: vocês estão escutando isso? Vocês estão vendo isso? Esse homem acredita no poder de uma palavra. Ele fala: basta só uma palavra, libera uma palavra aí. Jesus gostou tanto que falou: pode ir, conforme a sua fé. E quando chega lá, o seu criado está curado. E ele se lembrou da palavra que foi liberada lá por Jesus. Jesus quer ensinar isso a você. É hora de você começar a liberar a palavra, confessar: a vitória é minha. Deus falou que vai fazer, então Ele vai fazer. O poder da palavra vai atrair o milagre. O poder da palavra vai atrair o seu milagre. Para qualquer um, fecha a porta do teu quarto, vai orar ao Senhor e comece a confessar, a declarar: a vitória é minha. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu estou passando um momento muito difícil, mas é a promessa dele. Se é a promessa dele, eu já posso declarar. Eu já posso abrir os meus lábios e dizer: vai se cumprir. Como foi cantado aqui hoje, vai se cumprir, porque essa promessa veio de Deus. Então eu sei que vai se cumprir. Você que tem uma promessa e quer viver intensamente, precisa aprender a valorizar a promessa. Vou mudar a pergunta. Quantas promessas você recebeu de Deus e não se lembra mais hoje? Quanto tempo você tem na presença de Deus? Com tanta coisa que me esqueci. Alguns, quando percebem que a promessa é de Deus, anotam, gravam, porque eles querem valorizar aquilo que recebeu de Deus. Eu só valorizo a promessa, irmão, quando eu reconheço o que eu tenho. Porque a promessa de Deus é melhor do que qualquer outra coisa deste mundo. Tu tem uma promessa de Deus na tua vida, irmão. Tu está preocupado com o quê? Ele já liberou sobre a tua vida. Toda vez que alguém se aproxima dele, ele lança a promessa. Eu sei que você tem uma promessa aqui hoje. E Deus está dizendo: aprenda a valorizar esta promessa. Porque eu só valorizo quando eu compreendo o que tem. Já reparou que perdemos coisas na trajetória da vida e nos arrependemos? Depois. Não sabíamos o valor. Isso com objetos, isso com pessoas. Eu tinha um livro tal e eu perdi. Eu tinha um livro, isso é verdade. Tinha um livro, eu não sei para quem prestei, perdi. E eu não consigo mais achar o livro de jeito nenhum. Não consigo achar esse livro de jeito nenhum. Depois que eu perdi, eu falei: poxa, eu podia ter guardado, podia ter valorizado esse livro. Renata, me ajuda, você que trabalha com o livro lá. 7 estágios da tentação. Tem uma maçã cortada. Eu não consigo achar. Que arrependimento, eu não sei se emprestei, onde eu coloquei. Depois que eu perdi, eu aprendi a dar valor. Não perca, irmão, a promessa para dar valor, porque algumas promessas vão vir e vão passar. Se você não agarrar: ah, pastor, então o senhor está dizendo, vamos lá, quem tem promessa não morre? Mas existe um louvor que diz: quem tem promessa não morre antes do tempo. Agora me pegou. Eu morro ou não morro? Depende de quê? Não, se Deus liberou uma promessa, eu vou morrer ou não vou morrer? Antes da palavra, da promessa se cumprir?
Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, Cristiano. Verso 13 diz que eles contemplaram, olharam de longe a promessa. Eles viram a promessa de longe, mas não o cumprimento da promessa. Então já quebramos aqui que a promessa tem um propósito. Alguém disse assim: eu vou salvar toda a sua família. Você morreu, mas a tua família não morreu não, cara. A promessa de Deus está de pé. Lembro da minha avó que sempre falava isso. Ela morreu sem ver a maioria das filhas sem aceitar Jesus. Mas a promessa está se cumprindo até hoje. A grande maioria, 90%, já está lá na presença de Deus. Então, quando eu recebo uma promessa, eu preciso aprender a valorizar. Não perde ela não, para depois você se arrepender não. Deus falou alguma coisa, valorize. Sabe o que é dar valor? É você guardar bem, irmão. Entra a palavra valorizar e preservar. Como eu vou preservar uma promessa? Se Deus falou, se tem uma das coisas que Deus sempre fazia com o homem, quando ele liberava uma promessa, ele fez isso com Abraão, era estar sempre trazendo à memória de Abraão a promessa. E que Abraão ficasse preso na promessa e não nas circunstâncias. Abraão, não se preocupe nas circunstâncias, mas preserve a promessa. Você sabe o que é preservar? Pôr num lugar seguro. Livre do perigo, livre do dano. Você sabe o que é isso? Quando você recebe alguma coisa de valor, você guarda num lugar. Você tem um carro, você faz uma garagem. Você compra uma casa, você coloca a fechadura. Está o seu portão lá, você coloca um cadeado. E por que você não faz isso na promessa? O cadeado, as portas, podem falhar. Mas aquele que guarda aquilo que Deus prometeu, a promessa dele não vai falhar. E sabe, em relação a conservar a promessa, já falei isso aqui uma vez, né? Quando você pega algum alimento que ela está em conserva, né? O que faz aquela salsicha não estragar, mais que ela não seja muito boa, é aquela água, o milho. Não tem muita diferença nisso em relação à promessa. Ainda existe água guardando a nossa promessa. Que águas são essas? A água é símbolo do Espírito Santo. Aonde eu guardo a promessa? Nele. Aonde eu estou apoiado? Nele. Nas águas do Espírito. Enquanto eu estou molhado, enquanto eu estou em águas, ainda está valendo a promessa do Senhor. Aí entra algo muito interessante. Você sabe que aí entra a nossa confusão. Porque se Deus prometeu, você acha que ele vai cumprir, ponto, acabou, sem a sua parte. E aí, por isso nós falamos acerca do casamento, comprometimento de marido e mulher, do noivo e da noiva. Toda promessa de Deus individual, ela é condicional. Tem gente que vai abrir mão da promessa para viver uma aventura. Ah, mas Deus não vai... Não, ela é condicional. Ou sabe, existe uma cooperação. Sabe o que é cooperar? Atuar junto. Quando Deus libera uma promessa, Ele faz você atuar junto com Ele. Não, pastor, não estou concordando. Ele falou, vai cumprir. Não. Josué, serei contigo. Mas Josué, posso te falar uma coisa? Tu vai ter que ir lá e vai ter que conquistar. A tua parte é você ir lá, vai ter gigante, vai ter gente braba lá para você encarar, mas eu serei contigo. Essa terra é promessa minha, Josué, então eu não vou abrir mão, estarei ao seu lado. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei com você.
Está debaixo de uma promessa, irmão, é hora de você cooperar. É hora de você agir junto com Deus. É hora de você fazer a mesma coisa. Eu só coopero, aí que está. Eu só coopero quando algo me satisfaz. Nós somos acostumados a isso, somos ou não somos? Desde criança somos assim. O seu filho e sua filha faz alguma coisa, porque ele já está pensando no quê? No benefício. Aí você vê seu filho, sua filha: mãe, te amo, mãe, você está tão linda hoje. Opa, desconfie. Lá vem alguma coisa aí. Lá vem alguma coisa pode me beneficiar. Você precisa aprender a cooperar, entendendo que os planos dele são maiores do que o seu. Você aprende a cooperar mesmo sem entender, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tu tem uma promessa de Deus, irmão, é hora de você se levantar. É hora de você fazer alguma coisa debaixo daquilo que Deus vai liberar para você. Não fica aí esperando sentado, porque não vai cair do céu. A promessa é para você trabalhar junto com Ele. Sabia que tem muita gente que atrapalha a promessa de Deus? Tem não? Tem. Claro que tem. Deus fala: eu tenho uma promessa para a tua vida, Marcos. Vou salvar a tua casa, a tua família. Aí tu vai embora daqui hoje: cara, Deus vai salvar a minha família toda. Aí ele chega em casa e começa a estragar a promessa. Porque ele quer falar na hora que não é para falar. Ele quer julgar a família dele. Ele quer falar: vocês vão para o inferno mesmo. E Deus já falou: se não aceitar, vai para o inferno. E Deus está falando: calma aí, cara, tu está pegando outro caminho. Me ajuda aí, pô. Me ajuda, vamos caminhar juntos. Chega em casa, conversa outras coisas, demonstra o amor. Porque a gente inverte achando que Deus chamou você para convencer alguma coisa. Deus chamou você para ser exemplo. Você não vai convencer ninguém, nem você. Imagine os outros. Então nessa noite, Deus está liberando para você: quer viver da promessa? Coopere, irmãos. Faça aquilo que Deus está liberando para você. Ele tem, a promessa ainda está de pé. Mas você precisa cooperar, anda junto com Ele, não para, assim como Ele foi com Josué. Outra coisa, quando ela não me satisfaz, eu acabo não desejando. Você deseja as coisas de Deus para a sua vida? Ou não? Você deseja, você quer para você aquilo que Deus tem para você? Porque Salmo 139 diz que Deus tem um plano. Existe um plano de Deus, ainda não conhecido totalmente por você. Mas é isso que você quer para a tua vida? Porque Deus não vai agir segundo o que você quer. É segundo o que Ele já determinou. Então o que eu preciso fazer? Me alinhar com Ele para poder desejar as coisas de Deus. Para o homem chegar ao ponto de falar assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele entendeu. O morrer para mim é lucro. Esse entendeu que existe um plano de Deus muito maior do que o dele. Existe um plano de Deus muito maior do que o seu. Você pensa no hoje, você pensa no agora. E Deus está mandando dizer para você: é hora de você começar a pensar nas coisas de Deus, desejar a promessa de Deus para a tua vida. Não força a barra não, irmão, em outro lugar não. Se Deus chamou você, tem uma promessa para você, então é aí que você vai ficar plantado. Se é isso que Deus tem para você, os planos dele são bem maiores e melhores do que o seu. Então só fica preso na promessa de Deus. Porque eu só vou passar a desejar a promessa de Deus quando eu entendo que a dele é maior, irmão. Porque nós seres humanos, servos de Deus, nós temos vontades, nós temos desejos. Mas às vezes eles não são e não estão alinhados com o de Deus. Então uma promessa vem e eu preciso entender qual é a promessa de Deus, para que eu comece a
comece a desejar essa promessa na minha vida. Deus falou poderosamente ao meu coração, dizendo assim: vocês se embolam com o negócio de promessa. Vocês se embolam totalmente. Você pega a promessa que não é sua, alguém profetiza alguma coisa para você, você não filtra, você não tem discernimento. Não, Deus falou que ia fazer isso. Eu conheço uma pessoa que é totalmente frustrada porque alguém disse para ela: o filho estava enfermo, Deus está mandando dizer que ele vai ser curado. O que aconteceu? Ele morreu. Eu acredito em profecia, não. Quando vem para o meu lado, eu já saio. Eu falei: cara, por que tu não foi lá nele? Quebrou o pau nele. Vai lá com uma ripa, falou: ô, profeta, vem cá. Ué, antigamente o profeta morria. Fala uma coisa que não era de Deus. Eu tenho um referencial na minha vida, o pastor Manuel, da Igreja Batista Nova Jerusalém, e ele falou que muito usado com cura. Ele falou que a primeira vez que ele profetizou na igreja dele, o pastor pegou a caneta e anotou. Pronto. Vamos ver se esse negócio veio de Deus. E ele profetizou acerca de uma mulher que estava com câncer. Ele não sabia. E ele disse assim: Deus manda dizer para você que Ele está curando você hoje. Mas naquele dia, após o culto, ela passou mal. E ela foi para o hospital. E quando chegou lá no hospital, e vamos ter que operar às pressas, ela falou assim para o pastor, presidente, né? Olha, o pastor Manuel falou que eu estava sendo curada e eu estou aqui agora. Ele pegou o telefone e ligou: Manuel, corre aqui no hospital agora, vem arrumar o seu problema, que você arrumou. Você falou que a irmã ia ser curada, a irmã vai entrar para a mesa de cirurgia agora. E ele falou: não, cara, foi Deus que falou. Porque quando você recebe algo de Deus, não há conflitos dentro, lembra? Conflitos fora. Mas dentro ele estava tranquilo, ele disse: não, eu não vou nem precisar ir, porque Deus falou comigo. O que aconteceu? Vai para a mesa de cirurgia, faz aqueles exames rápidos. Aonde estava o câncer? Aonde estava? Foi embora, sumiu. Ele disse: aí começou o meu ministério. Mas antigamente se escrevia. Tá aqui, vamos ver, tu profetizou ali, vamos ver se é isso aqui que vai acontecer. Mas hoje você recebe qualquer coisa de qualquer um. Aí quer jogar em cima de Deus? Qualquer um. Zezinho da esquina, não, Zezinho não, coitado, é José, é tia de José, né? Mas qualquer um tem autoridade para você pôr a mão sobre a sua cabeça? Você recebe qualquer coisa de alguém que vem em nome de Deus? E aí você fica frustrado, irmão. O segredo é você entender que existe promessa. E você precisa entender, discernir as promessas de Deus para a tua vida. Para que você não fique frustrado, não coloque na conta de Deus aquilo que não é dele. E quando você recebe, valorize, dê valor. Deus falou comigo, tem tanta gente com tanta promessa. E se você não cooperar, já era, esquece aquilo ali. E a morte não é o fim. Não, morreu, acabou. Claro que não, a morte não é o fim. Se Deus prometeu alguma coisa, você pode até morrer. Está lá, Hebreus capítulo 11, verso 13. Mas se você está andando e cooperando para que aquilo aconteça, na hora de Deus vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer a promessa. Eu queria que você ficasse de pé porque eu quero orar com você hoje. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque todos nós estamos debaixo de uma promessa. Eu só quero que você traga à memória mais uma vez a promessa. Eu só queria que você visualizasse ela, que você imaginasse ela, que você guardasse ela no seu coração. São tantas coisas. Eu estava meditando nessa palavra e pensando tanta coisa que Deus falou para mim. Algumas que eu literalmente abri mão, não fiz por onde,
mas outras que ainda estão de pé, e eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sei que Deus, Ele é poderoso com aquilo que Ele fala. Se o problema não está em Deus, o problema está em mim. O problema está em você, o problema está em nós. E hoje o Senhor quer mudar isso na tua vida. Ele quer que você viva pela promessa. Ele quer que você viva por aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. Por aquilo que Ele já disse, olha, é isso que eu tenho, é isso que eu quero. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento.